Bom dia a todos. Vamos lá? Bom dia a todos. Eu sou a Lucy Souza, presidente da APIMEC Brasil. É com muita satisfação que estamos abrindo a reunião da Marco Polo SA, que faz parte do nível 2 de governança corporativa. Compõe a mesa pela empresa os senhores James Bellini, que é o CEO, José Antônio Valiati, CFO e diretor de RI, André Vidal Armaganian, diretor de Operações Internacionais de Exportação, Luciano Hessner, diretor de Operações, João Paulo Ledur, diretor de Estratégia e Transformação Digital, e Eduardo Frederico Ulrich, gerente de Planejamento e RI. Então, eu passo a palavra ao Valiati para, em nome da Marco Polo, abrir a sessão. Obrigado, Lucy, pela oportunidade de conversar com o público da APIMEC. Gostaríamos de agradecer a todos pela participação na reunião APIMEC de 2021 da Marco Polo. E vamos iniciar esta nossa reunião com o vídeo de lançamento da geração 8, divulgado no último dia 20 de julho. Marco Polo G8, a nova geração de ônibus. Projetada para abrir caminhos de negócios e levar pessoas aos seus destinos. Oferecendo performance com competitividade para quem investe e segurança com conforto para quem viaja. O Marco Polo G8 entrega atributos superiores e chega para reescrever a história do transporte rodoviário. Definitivamente, o mundo visto pelas nossas janelas é muito mais bonito. Marco Polo G8 leva você ao futuro. Avançamos então para o slide 5, onde comentaremos um breve perfil da companhia. A Marco Polo é uma das maiores encarroçadoras de ônibus do mundo, líder no Brasil em todos os segmentos de mercado. Nossos produtos são referência em qualidade e estamos focados ao máximo em obter o menor TCO aos nossos clientes, o melhor TCO aos nossos clientes. O lançamento da geração 8 reforça ainda mais esse propósito. Estamos listados desde 1978 e completamos na próxima sexta-feira 73 anos de existência. Estamos presentes em 9 países e temos hoje aproximadamente 10.000 colaboradores espalhados em 11 plantas industriais. Passamos para o próximo slide, que ele é bastante ilustrativo. Aí, nesse slide, nós podemos observar o volume da produção de unidade de ônibus nos diversos anos, e observamos aí que nos períodos 2011, 2012, 13, nós tivemos até 14, nós tivemos um volume de produção no mercado no Brasil de quantidades bastante significativas. Isso coincidiu com o período onde existiam os incentivos governamentais, o famoso PSI, e houve um crescimento, uma demanda muito maior do que a demanda normal. Depois, no período de 2015 a 2017, tivemos uma baixa significativa de demanda de mercado. Essa demanda iniciou a retomada em 2018, 2019, 2020, a perspectiva era de um crescimento e possivelmente chegaríamos ao nível normalizado de produção brasileira. Aí veio a pandemia
e regredimos bastante. Estou fazendo esses comentários para mostrar os efeitos e os impactos que o mercado brasileiro tem gerado para as indústrias produtoras de ônibus. Podemos passar para o próximo slide. No trimestre, a produção da Marco Polo direcionada ao mercado brasileiro cresceu 19,6%, enquanto a produção para exportações apresentou crescimento de 33%. O incremento de produção no segundo trimestre de 2021, na comparação com o mesmo período de 2020, é explicado pelas férias coletivas na Marco Polo na primeira quinzena de abril de 2020 e depois delas por voltarmos com quadro reduzido em aproximadamente 50%. Nas unidades externas, o aumento foi de 67%. O aumento da produção no segundo trimestre de 2021 está relacionado à paralisação parcial das atividades na maioria dos países onde temos operações no segundo trimestre de 2020. No segundo trimestre de 2021, a produção continuou sendo negativamente afetada pela segunda onda da Covid-19 nos países em que temos operações. A produção associada ao trimestre se refere às vendas concretizadas entre 60 a 90 dias antes, ainda em contexto de restrições à locomoção, suspensão do turismo e fechamento de cidades em lockdown. Passamos para o próximo slide. A receita líquida consolidada alcançou 823 milhões no segundo trimestre de 2021, sendo 460 milhões provenientes do mercado interno e 363 milhões do mercado externo. A queda de receita nas exportações foi de 40%, com um perfil de produtos com menor valor agregado e com menor contribuição do câmbio na comparação trimestral. Volumes maiores direcionados ao segmento de fretamento rodoviário e venda dos modelos rodoviários, inclusive no âmbito do caminho da escola, incrementaram a receita do mercado interno. Nas operações internacionais, a comparação anual é novamente afetada pelo fato de diversas operações terem suas operações paralisadas parcialmente no segundo trimestre de 2020. Vamos para o próximo slide. Na distribuição da receita, o segmento de urbanos foi o de maior representatividade, respondendo por 37,8% da receita da companhia, seguido por rodoviários com 25,7% e pelo negócio Volare com 24%. Por fim, temos micros com 4,7%. O destaque foi a performance do segmento Volare, com aumento de 84% na receita líquida na comparação trimestral, beneficiado pelo crescimento de volumes entregues ao caminho da escola e pela maior demanda no setor de fretamento e exportações. Esclarecemos que a venda de Volares tem um efeito diluidor na margem, considerando que a margem do produto completo é estruturalmente inferior à margem do produto carrocerias considerado individualmente, ou seja, sem chassi. Vamos para o próximo slide. No trimestre, o lucro bruto da companhia foi de 60,5 milhões, com margem bruta de 7,4%. A margem bruta foi afetada por ajustes no quadro de pessoal, pela maior exposição da receita ao mercado interno, pela maior representatividade da receita do segmento Volare, pela valorização do real frente ao dólar e pelo mix mais leve de produtos, especialmente no segmento de rodoviários, com vendas concentradas no fretamento. O EBITDA foi de
140 milhões, afetado positivamente pelo reconhecimento dos processos de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, na linha de outras receitas operacionais, com impacto de 182 milhões de reais. O lucro líquido consolidado do segundo trimestre de 21 foi de 200 milhões, com margem de 24,4%, beneficiado não apenas pelos ganhos já mencionados, reconhecidos na linha de outras receitas operacionais, como também pelo reflexo dos processos no resultado financeiro, em decorrência da atualização monetária incidente sobre os processos de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, com impactos positivos de 166 milhões. Passo agora a palavra ao James, que falará sobre o desempenho e as perspectivas para os próximos meses. Bom dia a todos. Quero deixar aqui as minhas boas-vindas a todos vocês, agradecendo já de antemão a participação de todos. Bom, nós vamos começar aqui, então, falando sobre o desempenho e as perspectivas para o mercado interno. No segmento de rodoviários, nós continuamos vendo a força do setor de fretamento, que respondeu por 73% dos volumes do trimestre. Tradicionalmente, esse setor representava entre 20% e 30% do volume de rodoviários. Porém, com a necessidade de distanciamento, modelos dedicados ao transporte de empregados às empresas experimentam um salto de demanda. Para aproveitar o movimento de retomada dos modelos rodoviários mais pesados em um cenário pós-pandemia, a Marco Polo anunciou o lançamento da geração 8. A geração 7 ela vem sendo um sucesso de vendas há 12 anos já, e ainda se mostra um modelo bem à frente do seu tempo. Com o lançamento da G8, nós consolidamos ainda mais ganhos de performance, design e segurança, com foco na escuta dos clientes, usuários e motoristas. G7 e G8 deverão conviver a partir de uma visão de aplicação de produto em segmentos de menor ou maior valor agregado. O Luciano, na sequência, vai falar um pouco mais sobre as características da nova geração. Nos urbanos, a retomada continuará sendo mais lenta, considerando a falta de auxílio aos operadores em um momento de demanda reduzida. Todos os segmentos precisarão encontrar formas de equacionar os aumentos de custos em um cenário de inflação bem mais elevado. No segundo trimestre, a companhia entregou 368 unidades para o Programa Federal do Caminho da Escola. Desses, 120 micros, 18 urbanos e 230 modelos Volare. Ao longo dos últimos 2 anos, a companhia forneceu 4.600 veículos de um potencial de 4.800 unidades relativas à licitação ocorrida no programa de 2019, encerrando as entregas do edital anterior nesse segundo trimestre de 2021. O João Paulo vai falar um pouquinho mais sobre o caminho da escola e a licitação que está em andamento esse ano. A Marco Polo manteve a liderança do mercado brasileiro de carrocerias para ônibus, com a participação de 54,1% no segundo trimestre. Caso somássemos a produção de Volares, a participação de mercado subiria para 64,3%. Passamos, então, para o próximo slide. O cenário de mercado deve continuar bastante desafiador nesse terceiro trimestre. O amadurecimento das vendas aconteceu em um contexto de segunda onda e não teremos volumes de caminho da escola para ajudar como nos trimestres anteriores. O mix também deve se manter leve nos próximos meses e esperamos uma recuperação mais efetiva de vendas apenas no quarto trimestre, com a consolidação da vacinação e a reabertura definitiva de todos os mercados. Essa realidade deve se
se manter tanto no mercado brasileiro quanto no mercado externo. Para nos adequarmos a essa realidade, continuamos fazendo ajustes de quadro e utilizando instrumentos como a flexibilização de jornada de trabalho e férias. Esses ajustes têm um efeito bastante negativo no curto prazo, porém entendemos como absolutamente necessários para trazer a Marco Polo à realidade atual do mercado. Além do G8, também realizamos o lançamento da nova família de Volaris e de um rodoviário dedicado ao fretamento, o novo Viaja 800. Todos esses lançamentos focam na força inovadora da Marco Polo, sua veia voltada a trazer soluções aos clientes e mais segurança e conforto para os usuários. O foco na redução do TCO é bem evidente em todos esses lançamentos e saímos da pandemia com uma linha renovada de produtos. Agora podemos passar a palavra para o André, nosso diretor de exportações e operações internacionais, que vai falar um pouquinho mais sobre as perspectivas do mercado externo. Obrigado, James. Bom dia a todos. É um prazer ter a oportunidade de falar sobre a nossa atuação no mercado internacional. Vocês sabem que a Marco Polo é uma empresa bastante globalizada e o mapa ao lado mostra os países que nós vendemos de forma recorrente. São mais de 40 países todos os anos, e vale dizer aqui que esse número vem crescendo ano a ano. Tem sido uma meta nossa realmente pulverizar a nossa presença em mais mercados internacionais. A nossa participação na maioria desses países, e nos principais deles, gira em torno de 30% até 40%, e o nosso foco é tanto continuar crescendo nos mercados onde a gente já tem forte presença, é o caso de América Latina, com mais de 40% de participação, e Austrália, mas principalmente entrarmos em países e regiões onde a Marco Polo tem pouca ou nenhuma participação. São várias as ações que estão em andamento ao longo dos últimos anos para que isso se concretize, e aqui acho que vale destacar 2 projetos. O projeto Ásia, mais da metade das vendas de ônibus hoje ocorrem nessa região, e nós temos ainda uma presença pouco expressiva nesses mercados. Vou falar um pouquinho sobre esse projeto no próximo slide. E o projeto Estados Unidos, que é um mercado maduro, significativo em termos de volume, e no qual nós estamos entrando e trabalhando para ter um produto Marco Polo lançado brevemente nesse mercado. Nos últimos anos, nós construímos um time de exportação bastante forte, muito coeso e com objetivo comum de crescimento, como eu mencionei antes. Um time de vendas global, um time onde os heads de fábrica, o time de exportação e os escritórios regionais, todos trabalham com o nosso footprint global de fábricas e produtos para atender às necessidades do mercado da melhor forma e da mais competitiva possível. E uma mudança recente também que foi importante para nós foi a unificação das marcas, ou seja, hoje nós trabalhamos de forma estratégica com a introdução da marca Marco Polo, Neobus e Volare em cada um dos mercados. Agora, falando um pouquinho sobre a situação atual dos mercados, a pandemia realmente afetou muito forte o nosso setor. Vocês têm visto isso no mercado, houve uma grande retração na ocupação de ônibus, na utilização das frotas, a situação financeira dos nossos clientes piorou, consequentemente, o financiamento de bancos locais também foi restringido, o crédito aos nossos operadores e clientes, e alguns mercados hoje a gente vê níveis de estoque ainda elevados, o que obviamente afeta a renovação. Mas a gente aproveitou esse momento de baixa, esse momento desafiador, para realmente focar nos mercados mais ativos. A gente olhou e entendeu realmente quais eram os mercados que tinham algum movimento independente da situação de pandemia, e aqui eu destaco o fretamento, principalmente para mineração e também alguns projetos de mobilidade, e focamos nesses negócios, razão pela qual a gente tem mantido uma participação de mercado bastante alta. Na verdade, a gente vem crescendo com toda essa estrutura internacional, a nossa presença e a participação no mercado. Hoje, 67% do que se produz no Brasil é exportado com a marca Marco Polo, e fruto desse trabalho, desse foco em realmente buscar os segmentos ativos e construir uma visão de mais longo prazo de perpetuação no mercado internacional. A mensagem positiva aqui, a vacinação, ela está acontecendo e acelerando, ela começou muito lenta nos principais países que nós vendemos, ela está mais acelerada. O que a gente percebe é que países que anteciparam, que iniciaram de forma antecipada a vacinação, como Chile, Uruguai,
o interesse e o início de cotações e a busca por produtos começa a aparecer. A gente falando com os nossos principais operadores, a gente percebe que existe um início de um otimismo para uma retomada no quarto trimestre desse ano. Obviamente se fala em um número de passageiros voltando, principalmente para férias de verão, e esse é o caso de Chile, essa é a perspectiva de Argentina. Logicamente, isso leva um tempo para trazer uma renovação de frota, mas já é uma mensagem positiva, a gente já começa a enxergar um movimento interessante. Passa na África, com a reabertura das fronteiras, a gente vê um movimento interessante e os mercados começando a cotar novos produtos. A gente também fez o lançamento virtual e presencial do G8. Eu não entro muito em detalhes, o Luciano vai falar sobre isso, mas o que eu posso trazer aqui é que a visão dos clientes tem sido muito positiva. A gente tem certeza que esse produto vai ser um divisor de águas, uma aceitação muito boa, um produto que nos coloca num patamar superior em termos de produto e funcionalidade. Nosso foco na exportação é continuar crescendo com rentabilidade, esse tem sido a nossa meta e esse é a construção que a gente vem feita nos últimos anos. Pode passar para o próximo slide. Falando um pouquinho sobre as operações internacionais, os países onde nós temos fábricas, a gente fez uma reestruturação importante nos últimos anos, desde um processo de crescer a participação em operações mais rentáveis, esse foi o caso da Austrália lá atrás, esse foi o caso da Argentina, onde a gente já cresceu a nossa participação, sair de operações menos rentáveis, nós fizemos isso na Rússia lá atrás, fizemos mais recentemente na Índia, e estamos sempre olhando com bastante atenção para as oportunidades de crescimento ou redução conforme a nossa estratégia global de atuação. Nós trocamos 4 dos 6 CEOs que a gente tem nas operações internacionais. O resultado disso foi um time mais forte, mais coeso, um time focado em resultado. A gente tem tido bons ganhos com toda essa reestruturação. A gente aproveitou essa crise para fazer o nosso trabalho, o nosso homework, e as empresas praticamente estão dobrando as suas eficiências operacionais. Obviamente, os mercados ainda seguem afetados, mas a gente vai ver na última linha, refletido na última linha, esses ganhos assim que o mercado retomar. Aproveitamos também para fazer toda uma revisão estratégica da nossa operação, cada uma delas com foco em crescer. O nosso objetivo é realmente levar as empresas para um outro patamar. Eu acho que tem muito trabalho bom sendo feito e vocês devem ver resultados a partir da retomada dos mercados. Todas elas com planos de crescimento agressivos, buscando nos levar para um outro patamar. Falando um pouquinho sobre as operações, as nossas 6 principais operações no mercado internacional, a Argentina, o segmento urbano, ele segue ativo, tem uma necessidade represada de renovação de muitos anos, razão pela qual a gente vem estruturando a operação para ser cada vez mais forte nesse segmento. Lembrar que a gente consolidou lá atrás 2 fábricas em uma. O nosso foco é aumentar a produção diária de ônibus, nós temos conseguido isso. Nesse mês de junho, a gente produziu praticamente o dobro do que a gente vinha produzindo nos meses anteriores, e diversas ações estão sendo feitas para o ganho de eficiência, para o ganho acelerado de eficiência operacional. O segmento rodoviário segue retraído, tem uma previsão, como eu mencionei antes, com a vacinação e a melhoria da perspectiva, a confiança dos operadores de uma retomada do mercado no quarto trimestre, e a gente enxerga aí um viés positivo de resultados para a operação. A Colômbia também teve uma melhora interessante nos últimos meses do nível de vacinação, a confiança dos operadores começa a aumentar. A gente está muito focado em negócios de transporte massivo, temos uma presença muito forte nos principais negócios que ocorrem em Bogotá, Cali, Medellín. Nós fechamos recentemente um pacote de mais de 400 carros elétricos para o sistema de transporte de Bogotá, começamos a produção desses carros esse mês, e isso vai nos dar uma utilização boa da fábrica pelos próximos meses. A gente teve um período difícil agora de manifestações, não é uma particularidade nossa da empresa, foi uma questão de uma greve geral na Colômbia, vocês estão a par disso, e a gente enxerga que mesmo com isso, com as perspectivas boas, a previsão de ano é de resultados saudáveis. O México, a indústria segue bastante retraída, o mercado caiu 50% de 2020, de 19 para 20, de 20 para 21 a nossa expectativa é que ele cresça não mais que 10%, ou seja, um número de unidades vendidas bastante inferior ao ano de 2019.
e um mix muito leve. Ou seja, hoje o mercado que está ativo é o mercado de urbano e fretamento. Obviamente, a nossa grande rentabilidade está no rodoviário. A gente sabe que o lançamento do G8 pode ser um divisor de águas para o nosso crescimento nesse segmento tão rentável, e a gente, como em toda a Marco Polo, né? A gente sabe que o mix leve é um mix de margens mais apertadas. Temos aproveitado esse momento para focar em ações internas, itens, diria, controláveis, foco na melhoria operacional, otimização de custos, novos produtos, mencionei o G8, mas também lançamos carros para fretamento e para o segmento urbano, e exportações. Com esses trabalhos aí de melhora de rentabilidade, foco em competitividade, a gente enxerga que a gente passa a ter mais competitividade para entrar nos mercados internacionais. África do Sul, mercado também retraído, mas as fronteiras estão se reabrindo. A gente fez uma reestruturação importante nos últimos anos, como a gente fez nas outras operações. Fizemos um turnaround da operação, também ações de melhoria operacional, ganho de market share, maior proximidade com os clientes, ganhamos pacotes importantes no início do ano, que tem sustentado a operação em termos de participação de mercado e resultado, também aumentando a competitividade e crescendo o nosso foco na operação, na exportação. Nós tínhamos uma presença forte no mercado externo da África do Sul, e agora, com essa retomada e ajuste da operação, a gente enxerga boas oportunidades de voltar uma boa rentabilidade que o mercado de exportação nos traz. Estamos diversificando os negócios e fazendo algumas parcerias que estão em andamento. Acho que vale a pena mencionar isso mais para frente, quando a gente tiver realmente efetivado algumas boas ações, mas a nossa ideia também é levar essa operação para um outro patamar. A Austrália, a demanda continua reprimida, mas as operações estão colhendo fruto das reduções de despesa e ganhos de eficiência. Foram várias ações feitas a partir de 2019, também com a troca de CEO. Muitos de vocês conhecem o Thiago. Fizemos uma alteração do time de gestão. Todo o primeiro nível foi alterado nos últimos anos. A gente tem um time mais novo, mais uma vez mais coeso, mais competitivo, trazendo o perfil Marco Polo para essa operação, e a mesma situação. A gente enxerga que no mercado segue deprimido, mas com a retomada nós vamos ver na última linha refletido esses bons movimentos feitos na operação. É um mercado maduro, um mercado que começa a falar muito sobre ônibus elétricos. Nós estamos bem posicionados com alguns parceiros para crescer também nesse segmento. A China é uma operação que passa por uma reestruturação maior. Como eu falei antes, é o maior mercado de ônibus do mundo. Nós não queremos estar fora desse mercado, e a gente fez uma alteração importante, também troca de pessoas-chave na operação. A gente vem trabalhando com uma perspectiva bastante distinta de crescimento na operação. Estamos revisando o nosso modelo de atuação. Eu tenho certeza que em alguns meses a gente começa a trazer boas notícias para vocês. Sobre as operações internacionais é isso. Eu gostaria de agradecer e agora passar a palavra ao João Paulo, que vai falar sobre Volare e Caminho da Escola. Obrigado, André. Bom dia a todos, bom dia ao público que está presente aqui hoje. E eu vou falar, então, muito rapidamente sobre o mercado, né, do negócio Volare nos anos de 2021 e dar também uma visão sobre a próxima etapa do programa Caminhos da Escola. É impossível falar sobre o nosso negócio Volare sem mencionar o que está acontecendo no segmento de micro-ônibus no Brasil. Após alguns anos muito difíceis para esse segmento, e aí eu destaco o ano de 2016, que eu acredito que foi o pior ano representativamente para o segmento de micro-ônibus, nós viemos em recuperação. E a representatividade do micro-ônibus no mercado total vem crescendo. O ano passado, ela já teve em 37% aproximadamente do total de emplacamentos, e em 2021 é muito possível que passe da casa dos 40%. Então, isso é ótimo, né, para o Volare, porque o Volare, além de estar também aproveitando esse momento dessa indústria, e o James destacou anteriormente um pouco os segmentos que vêm puxando fortemente essa retomada, eu destacaria aqui o segmento de fretamentos, do agronegócio, também relacionado ao fretamento, mineração também tem sido uma surpresa e apresentado um resultado forte para nós, e também licitações. E quando eu falo aqui licitações, eu destaco não apenas as compras a nível do programa do Caminhos da Escola Federal, mas também o que nós aqui chamamos de o varejo das licitações, que são as compras individuais que as prefeituras costumam comprar
para secretarias de saúde, secretarias de educação a nível individual. Em 2020, nós tivemos um ano que também foi impactado pela crise, mas mesmo assim nós tivemos um desempenho interessante, nós viemos subindo o nosso market share nesse segmento nos últimos anos, na casa de 50%, e chegamos em 2020 ao nível de 59%. Aqui é importante eu destacar que quando nós falamos sobre esse market share, nós estamos falando sobre o varejo, então aqui nós excluímos todas as vendas a nível do programa Caminhos da Escola. Quando nós fôssemos olhar a participação do Volare, olhando então esse todo, considerando também as vendas para esse programa federal, o nosso market share ele fica em aproximadamente 40%. Então, vemos o segmento de micro-ônibus muito favorável, seguimos com expectativas em 2021 muito boas dentro do segmento de fretamento, do agronegócio, também uma expectativa importante de retomada agora para o segmento escolar, na medida que as escolas estão voltando a operar em nível presencial, e também, na mesma forma, a partir do último trimestre, uma expectativa de retomada do segmento de turismo. Até junho de 2021, nós apuramos, então, market share de 63%. Além disso, eu destaco a participação total do Volare nos emplacamentos no Brasil, que vem crescendo também, e nós alcançamos aí um patamar de aproximadamente 18% das vendas totais de ônibus feita no Brasil. Não ficamos parados durante a pandemia, pelo contrário, aproveitamos o momento para seguir investindo no desenvolvimento de novos produtos. Lançamos recentemente, como o James e o Valiati também destacaram, uma nova família Volare, que nós chamamos aqui de New Attack, uma família de muito sucesso, e nós já temos mais de 300 unidades vendidas nesses últimos 90 dias. Vemos o segundo semestre com muito bons olhos, grandes oportunidades, na verdade, com relação a licitações, essas individuais também que nós falamos. O avanço da vacinação, ela está ajudando a retomar já o nível de confiança e, portanto, de negociações para o transporte escolar, para o turismo. E a gente segue aí com uma demanda muito alta no segmento também de agronegócios e mineração. Isso deve fazer com que o Volare ele tenha o seu melhor desempenho nos últimos longos anos. A gente fica bastante contente com isso. Para quem não conhece bem o Volare, num segmento em crescimento, nós temos algumas forças que são muito interessantes. Nós temos uma rede muito diversificada, muito pulverizada, mais de 50 pontos de venda em todo o Brasil. Temos em torno de 20 pontos de venda fora do Brasil também. O André trouxe alguns comentários sobre o Volare. Nós temos o mais amplo portfólio disponível no mercado nesse segmento e a gente trabalha normalmente com uma cobertura de produtos em pronta entrega para poder atender muito rapidamente as demandas desse segmento. Temos uma família de produtos bastante flexível, e bastante adaptada para todos os tipos de aplicações. E também a gente vê o Volare aproveitando esse momento de crescimento, então, do segmento de micro-ônibus, proporcionando um maior conforto, quando nós comparamos com veículos menores, e também um distanciamento mais apropriado de passageiros dentro dessa categoria de produtos menores. Falando um pouco sobre o programa Caminhos da Escola, nós, então, terminamos, agora em meados de 2021, a fase 9 do Programa Federal Caminhos da Escola, que foi um enorme sucesso. Nós apuramos uma receita aproximada aí de 770 milhões de reais nesse programa, e das 4.800 unidades que nós nos habilitamos a fornecer nessa fase 9, nós já havíamos fornecido, então, 4.612 unidades nesses 5 produtos que eu destaco logo a seguir. É possível ainda que a gente tenha mais algumas unidades sendo emplacadas, porque vocês sabem que existe aí um delay, um espaçamento, muitas vezes, que pode variar até 60, 90 dias para que um veículo acabe sendo emplacado depois da sua entrega. Então, fornecemos 1.579 unidades do produto Orion, que é o micro-ônibus que nós construímos aqui em parceria com a Volkswagen, 732 unidades do produto Orion na versão 4x4, com o nosso produto integral Volare, 1.612 unidades do produto Ori 3, na categoria aí de 15 toneladas em parceria com a Volkswagen, 304 unidades do modelo Onurea, piso baixo com o produto completo Volare, e por fim 385 unidades do produto Onurea, piso alto, micro-ônibus em parceria também com o nosso parceiro Volkswagen. Vocês sabem bem e estiveram acompanhando aí os resultados
da licitação da fase 10, que ocorreu em torno de 60 dias atrás, e nós, então, estamos habilitados, né, a fornecer mais 3.900 unidades. E isso deve nos dar um potencial de uma receita líquida projetada para os próximos 12 a 15 meses, na casa de 870 milhões de reais. Nesses 3 produtos, então, sendo 1.000 unidades do produto Ori 1 4x4, 2.500 unidades do produto Ori 3 urbano, novamente em parceria com a Volkswagen, e 400 unidades do produto Honurea piso baixo, com o nosso produto integral Volare. Então, nós vemos uma perspectiva e um cenário muito favorável para a fase 10. Estamos já num processo final, né, de homologação junto ao FNDE, que é o órgão contratante do programa Caminhos da Escola, e nós temos a expectativa de já no 4º trimestre produzirmos ao redor de 800 unidades, e seguimos muito também, eu acho que positivos, falando assim, que ao longo do ano de 2022 nós devemos ter, sim, capacidade, talvez, de entregar todas essas 3.900 unidades a nível desse programa. De minha parte, é isso. Eu agradeço aqui pela presença e participação de todos. E devolvo aqui a palavra agora, eu acho que para o Eduardo, certo? Obrigado, JP. Eu passo a palavra agora para o Luciano, que vai começar a parte sobre o G8. Bom, muito bom dia. É um prazer estar aqui com vocês e apresentar o G8. Foi comentado sobre a nova geração. A nova geração G8, ela demonstra toda a capacidade da Marco Polo em inovar e, mais uma vez, definir um novo padrão no transporte rodoviário. Nós temos aí mais de 140 atributos positivos nesse carro. Esse carro gerou mais de 60 patentes de desenvolvimento, com foco muito grande em segurança, no conforto dos passageiros, confiabilidade na aplicação e custos operacionais. Em termos de conforto, como vocês veem nas imagens, foi desenvolvida uma geração nova de poltronas, uma geração modular. Essas poltronas possibilitam a aplicação não somente nos veículos rodoviários, mas também em micro-ônibus, como foi apresentado pelo João Paulo. Então, ela traz bastante inovação, conforto, com design novo, novas cores, novos tecidos e um conceito de espaçamento que garante o conforto entre poltronas. Destaco também aqui todo o interior redesenhado com novos materiais, maior espaço interno com ganho de 23% na área do porta-pacote interno, e também nos preocupamos muito com o motorista, né? Aqui vocês veem a imagem do nosso cockpit. Então, foi dado grande ênfase tanto ao conforto, ergonomia, mas também conectividade. Vocês enxergam no centro o nosso Head Unit. Nós lançamos e integramos uma solução eletrônica embarcada diferencial para o mercado. Ela traz, além da conectividade, a capacidade de monitorar qualquer anomalia no ônibus. Também gera e facilita a vida do motorista, onde cenários e controles são muito mais facilitados. Apenas com um clique ele consegue configurar vários opcionais, iluminação interna do ônibus, e promove também a conectividade com as garagens, fornecendo informação para os nossos operadores de consumo do ônibus, de distância percorrida, de localização, de ocupação das poltronas, dos que estão afivelados, segurança dos passageiros. Enfim, uma inovação muito grande em termos de eletrônica embarcada, eu diria talvez única nesse segmento rodoviário. Próximo slide. Eu destaco aqui nosso farol. Nós desenvolvemos um farol Full LED integral. Vocês veem o comparativo entre a geração 7 e 8. Nós ganhamos muito em visibilidade e alcance dos faróis, em comparativo com concorrência. Ele chega a ser 3,5 vezes maior o alcance do farol do G8. Isso promove bastante segurança e visibilidade ao dirigir à noite. Em estradas, com certeza, muitos acidentes serão evitados, porque você tem uma visibilidade diferenciada nesse novo conjunto óptico do G8. Além de muita confiabilidade também
integridade dos faróis. Além disso, eu destaco também vários itens de segurança externa, né? Nós modificamos completamente a estrutura do casulo do carro, estrutura metálica. Isso gera maior segurança aos passageiros, com a altura do peitoril renovada, com o novo conjunto óptico que eu já destaquei. A altura do posto do motorista foi ampliada a visibilidade dianteira, né, com novos para-brisas, novos espelhos retrovisores. Isso traz mais conforto e segurança também aos nossos passageiros. Eu gostaria de destacar aqui um dos quesitos fundamentais, né, como eu falei, são mais de 140, mas um dos que nós trabalhamos muito é com relação ao coeficiente aerodinâmico. Isso se traduz em rentabilidade para os nossos operadores. O G8 ele traz um ganho não somente no design, que é muito atraente, mas um coeficiente aerodinâmico bastante otimizado. Nós temos o G7, que ele já definiu um padrão muito alto em coeficiente aerodinâmico, com 0,42, ele, na verdade, já se aproximava da performance de vans, né? E com o G8, nós conseguimos melhorar ainda mais, né? Houve um ganho aí de 11% no coeficiente aerodinâmico, e com isso a gente se aproxima bastante, né? Se destaca aí das vans, já se aproximando até de automóveis, em termos de arrasto aerodinâmico. Próximo slide. Isso se traduz, sem dúvida, em economia de combustível, não somente o ganho aerodinâmico, mas o ganho de peso, né? Nós utilizamos materiais alternativos à fibra de vidro, eliminamos mais de 80% da fibra de vidro, trabalhando com materiais que são 100% recicláveis e também materiais mais leves, né? Todo o acabamento interno, externo, dianteiro e traseiro recebe materiais como o DCPD, que ele é 20% mais leve que a fibra, associado também a uma performance térmica muito melhor do ar-condicionado. Nós apuramos junto à NETS, que é um parceiro independente e mediu a economia de combustível, nós conseguimos ter de 3% a 5% de economia. Traduzindo isso em números, né, para um operador que utiliza normalmente aí 180 mil quilômetros ao ano, isso gera em torno de R$10 mil por veículo. Imaginando uma frota de 1.000 veículos, nós estamos falando de 10 milhões ao ano de economia de combustível. Isso é muito impactante para os nossos operadores. E, com certeza, isso vai ser um grande diferencial no G8. Importante dizer, além do produto, que é fantástico, né, com design inovador, quesitos de segurança, conforto e qualidade, custos operacionais, trabalhamos muito nos processos Fabris, né, com grande ganho de eficiência. Aumentamos bastante o uso de automação em nossos processos. Aqui vocês veem a nova linha de estruturação, né, uma linha nova dedicada ao G8, o que possibilita também que a gente monte e conviva com o G7, como o James comentou na abertura. Então, são processos independentes. Máquinas de solda mais modernas, todas online, com ganho de 60% no consumo de energia elétrica e monitoramento online. Aumentamos muito o nosso processo de automatização em mais de 10 vezes em relação à geração anterior. Trabalhamos muito forte em poltronas. Aqui vocês veem nossa estação de montagem de poltronas totalmente automatizada, 7 células. E aqui, de novo, aproveitamos o G8 e esse conceito modular de poltronas possibilita a aplicação em todos os veículos, não somente rodoviários, mas também veículos de fretamento, micro-ônibus e vários outros. Então, um processo que elevou de 30% para 90% o nível de automatização nas montagens de nossas poltronas. Próximo slide. Também inovamos, né, de forma inédita em vários testes de segurança. Vocês acompanham aqui o teste de tombamento que fizemos num double decker, de forma inédita, né, embora não seja requerido no mercado nacional e até internacional
o quesito de tombamento para double decker, né? Nós decidimos implementá-los e trazer mais segurança aos nossos passageiros. E, além dos testes virtuais, fizemos o teste físico, né? Para comprovar toda a nossa metodologia, mas também a confiabilidade do nosso produto. E os resultados foram fantásticos, superando todo e qualquer expectativa em termos de performance e de segurança em tombamento. Outro teste também inédito, né? Nós trabalhamos muito forte na segurança do motorista e, por consequência, dos passageiros. Desenvolvemos uma célula de sobrevivência para o motorista e, para validar todo esse processo, nós promovemos um teste de impacto frontal também de forma inédita. Né? Colidimos 2 ônibus, um equipado com a célula de sobrevivência e outro sem, para comparar os resultados. Convocamos também todo o corpo de bombeiros para fazer um resgate simulado dos motoristas e promovemos esse teste, né, que nos trouxe um ganho enorme e, com certeza, um grande diferencial para a Marco Polo em termos de segurança ao motorista e aos nossos passageiros. Eu vou passar o vídeo que mostra a colisão que foi feito no campo de provas. Ok, o próximo slide. É importante dizer que, né, nós, como eu disse, nós convocamos também o Corpo de Bombeiros de Resgate para simular um resgate tanto na unidade equipada com a célula de sobrevivência e a unidade 100, e os ganhos foram significativos, né? Praticamente reduziu a metade do tempo, o tempo de resgate. Nas palavras do próprio capitão, provavelmente o ônibus equipado com a célula de combustível, o motorista teria condições de sair caminhando sem nenhum problema, não houve nenhuma invasão. E também importante, né, com esse teste, nós conseguimos validar a nossa metodologia de simulação numérica. Então, com isso, além de comprovar os resultados físicos, agora em diante nós temos a metodologia numérica para fazer a simulação de forma muito rápida, né? Não só em rodoviários, mas em toda a nossa linha de produtos. Isso também mostra uma inovação muito grande em nossos processos, né? E o intuito de usar a metodologia virtual cada vez mais. Aqui uma imagem desses veículos que colidiram e fica bastante evidente, né? O carro com pacote de segurança, a integridade que o motorista teve, né? Praticamente nenhum arranhão ali, nada invadiu o seu espaço, possibilitando também o acesso livre à escada, à porta de acesso de serviços e aos passageiros. Então, aqui nós acreditamos ser um diferencial enorme no mercado de ônibus, essa segurança ao motorista. Próximo slide. Bom, com isso eu encerro, né, aqui como são alguns atributos dos 140 que desenvolvemos, e também fico aberto aí a perguntas. Muito obrigado, eu passo então a palavra ao Eduardo. Obrigado, Luciano. Na sequência, a gente vai começar a sessão de perguntas e respostas, e está disponível um número para que encaminhem as perguntas para o WhatsApp. Eu vou ler a pergunta, agradeço se puderem se identificar no momento de enviar a pergunta. Eu vou manter o número na tela, mas rapidamente eu vou passar a palavra para a Lucy, para fazer a entrega da premiação aí dos 20 encontros APIMEC da Marco Polo. Então, meus caros colegas, analistas, demais profissionais de investimento, gestores da Marco Polo, é com muita satisfação que a APIMEC, agora a APIMEC Brasil, entrega esse selo Assiduidade consolidado pelos 20 anos de reuniões ininterruptas, ou seja, todo ano, né, que a Marco Polo tem feito conosco. É uma honra, inclusive o ano passado, no momento de pandemia, bem no ápice, digamos assim, nós tivemos que nos reinventar todos juntos, né, passando da modalidade
presencial para online, né, digital online, e fizemos a reunião, a da Marco Polo ano passado foi uma das primeiras, né, no novo formato, e aqui estamos vitoriosos. Parabéns à empresa pelos 20 anos, que corresponde à nova série Platina de selo assiduidade. Passo a palavra novamente a vocês. Obrigado, Lucy. Eu vou dar alguns minutos aí para que a gente consiga aí receber as primeiras perguntas. Eu já tenho uma pergunta, então fiquem à vontade para encaminhar as perguntas. A primeira pergunta é do Wagner Salaverry, da Quantitas. Ele não direcionou a pergunta aqui, então eu vou ler as duas perguntas, vou tentar responder aqui, e todo mundo que está participando aqui da administração da Marco Polo, fica à vontade também para contribuir com as respostas. A primeira pergunta, então. Novos players de mercado, como a Buser, por exemplo, cujo foco é reduzir custos de passagens aos passageiros finais, além de uma boa experiência para o usuário, podem significar um efetivo aumento do uso do ônibus, reduzindo a perda de passageiros para outros tipos de veículos? Essa é a primeira pergunta. Eu vou iniciar a resposta, fiquem à vontade para complementar a resposta. Na verdade, não existe uma definição, uma resposta completa para essa pergunta, Wagner, em função das próprias características do mercado e da regulamentação desses mercados hoje. Então, vai depender muito de como vai amadurecer o sistema, principalmente do ponto de vista legislativo, para endereçar a entrada desses novos players no mercado. Hoje não tem uma resposta final para esse questionamento. Bom, a segunda pergunta aqui do Wagner é se seria possível estimar em termos recorrentes qual o tamanho da redução de custos fixos que a companhia implementou com o fechamento de fábricas, ajuste de pessoal e de estruturas. Quanto isso seria o reflexo disso em margem e ROIC. Também vou ensaiar uma resposta aqui, fiquem à vontade também para complementar, especialmente Valiati. A gente fez reduções expressivas aí de custo fixo concentradas no segundo semestre do ano passado e fez reduções também no primeiro semestre desse ano e que a gente continua fazendo os ajustes. Tá? Numa visão preliminar, seria uma redução de custo por volta de 60 milhões de reais. Mas essa redução ela pode, inclusive, ser superior a isso, considerando que a gente está trazendo o patamar de custo fixo para um montante parecido com o que foi no segundo semestre do ano passado, quando a gente utilizou ferramentas do tipo suspensão dos contratos de trabalho, flexibilização de jornada e layoffs. Então, a gente está conseguindo, com esses ajustes, trazer os custos para esse patamar diferenciado. Tá? Esse é um montante que a gente consegue afirmar, mas ele pode ser, inclusive, maior e gera outras oportunidades, como é o exemplo da venda dos ativos, né, que também está em aberto. Muito bem, Eduardo. Bom dia, Wagner. Só complementando, Eduardo, evidentemente que a companhia está sempre atenta e vem buscando se adequar ao mercado, ou seja, fazendo os ajustes que forem necessários para manter a companhia saudável e atravessar esse período que, sem sombra de dúvidas, tem sido um período bastante difícil. Como eu comentei na minha apresentação anterior, o mercado de ônibus indicava e realizava uma recuperação muito forte a partir de 2019 e 2020, seria muito forte essa recuperação, e tivemos uma invertida
brutal em função da pandemia. E menos mal, digamos assim, que hoje, olhando para o futuro, com o avanço da vacinação, a gente consegue perceber dias melhores lá na frente, mas ainda teremos um trimestre, terceiro trimestre bastante difícil. Como o próprio João Paulo comentou anteriormente, não temos nesse trimestre aqui produção de caminhos da escola, que deverá voltar, que vai voltar no quarto trimestre, mas a companhia tem feito os ajustes necessários e por isso também temos tido os impactos no resultado, conforme já mencionado anteriormente. A gente recebeu uma pergunta aqui do Marcelo Mota, do JP Morgan, pedindo para comentar sobre preço de matéria-prima, com a visão aí de margem bruta, né? Cenário de margem bruta. Este tem sido um outro elemento que tem dificultado os nossos resultados, porque não é privilégio só da Marco Polo, mas toda a indústria acabou sendo impactada nesse momento por incrementos de custos nos materiais, e boa parte do impacto também na perda das margens decorre desses aumentos de materiais que toda a indústria acabou tendo em maior ou menor intensidade, e considerando-se a dificuldade do nosso mercado, que está afetado pela pandemia, apesar de nós buscarmos sempre repassar em preços isso, no mercado deprimido nem sempre é possível. E, efetivamente, nós estamos buscando fazer esses repasses, mas muitas vezes, ou a maioria das vezes, você não consegue fazer isso de imediato, principalmente quando o mercado está bastante reprimido, né? Mas tivemos, sim, impactos em matérias-primas. O que se percebe atualmente é que isso está começando a dar um refresco, mas este foi um dos fatores também que contribuiu para a redução da margem bruta. A gente tem uma pergunta aqui do Tarcísio, questionando sobre como está o processo de venda das fábricas da Planalto, aqui em Caxias, e de Três Rios. O mercado imobiliário ele está se mostrando, a partir deste ano, principalmente, um pouco mais aquecido. Nós temos 3 plantas em venda, que é a planta da Ciperal, Três Rios e de Caxias. Estamos em fase, trabalhando esses temas aí. Em relação ao Rio de Janeiro, temos boas perspectivas de concretizar a venda daquele imóvel. Em relação a Três Rios e a Planalto, ainda não temos. Estamos trabalhando no tema, mas ainda não temos nada assim concreto e imediato para a realização disso. Mas estamos atentos e a intenção é vender essas unidades, sim. A segunda pergunta do Tarcísio é sobre se a gente ainda tem algum outro processo relativo à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ou se tudo já foi contabilizado nesse trimestre. Todos os valores já foram contabilizados, independente, digamos, de termos tido decisões definitivas, até por normatização do IBRACão e relativamente a esse assunto, com base na decisão do Supremo Tribunal Federal, onde que definiu essa questão. A técnica contábil determinava que isso fosse contabilizado, fosse reconhecido nas demonstrações financeiras. E assim o fizemos, então não tem mais todos os efeitos que nós tivemos no ano passado da São Marino, o Neobus, e este ano tivemos da Marco Polo, da Ciperal e da Volare Veículos.
Então, todos os processos aí que nós estávamos discutindo relativamente a este tema foram reconhecidos agora e estão devidamente contabilizados. O que precisamos agora é monetizar esses créditos, que contribuiriam muito até para o caixa, efetivamente, e estamos atentos a isso e trabalhando nesse sentido. A próxima pergunta é do Rafael Maia, da Organum Capital. Ele pergunta aqui, endereçando para o André a pergunta, sobre as perspectivas para exportações no segundo semestre de 2021. Como é que estão as exportações para o continente africano e no contexto da América Latina? Obrigado pela pergunta, Rafael. Estamos participando de alguns pacotes que logicamente faltam algumas confirmações, mas que podem nos dar uma perspectiva boa para o nosso segundo semestre. Estou falando tanto em pacotes para a América Latina como para a África. Então, a gente enxerga que, obviamente, são pacotes de volume, com produtos mais pesados. Então, a gente pode ter uma perspectiva boa se confirmando esses pacotes. A segunda pergunta é sobre a disposição de vendas de rodoviários no mercado brasileiro. Em anos normais, ele está questionando aqui qual seria a distribuição entre turismo, linhas regulares e fretamento, e como é que isso está hoje. Depois ele tem uma terceira pergunta que eu faço depois. Em relação à distribuição normal, fiquem à vontade para me ajudar, mas cada um dos segmentos responderia por mais ou menos 1/3, né, da demanda. Então, turismo 1/3, fretamento 1/3, linha regular mais ou menos 1/3. Então, essa distribuição hoje ela está bastante alterada. Então, aquilo que a gente chama de rodoviários pesados, que seriam para linhas regulares e para turismo, eles hoje respondem por volta de 20% das vendas e, dependendo do mês, ainda menos. Então, está bastante concentrado no mercado interno, no segmento de fretamento. Quando a gente olha para o mercado doméstico, está ainda mais concentrado. Tá? Então, quando a gente olha no total do rodoviário, somando Brasil, mais exportações a partir do Brasil, mais empresas internacionais, isso acaba ajudando um pouco outros modelos mais pesados. Quando a gente olha só para o mercado doméstico, está mais de 80% concentrados os volumes em fretamento. A outra pergunta aqui é sobre as perspectivas, então, para o quarto trimestre e 2022. Não sei, Valiati, se gostaria de comentar sobre as perspectivas aí para o quarto trimestre. Com o avanço da vacinação, a perspectiva é que o mercado comece a retomar, né, no quarto trimestre. Como eu comentei anteriormente, nós estamos tendo um terceiro trimestre ainda bastante difícil, mas a nossa expectativa é que, com a consolidação da vacinação, as coisas comecem a retomar a partir do quarto trimestre e deveremos, e a expectativa é que tenhamos um ano de 2022 melhor, sem sombra de dúvida, e é importante sempre lembrar que, apesar das dificuldades todas, a companhia não deixou de investir em novos produtos, como já foi comentado pelos colegas aí anteriormente, também bem abordado pelo James. Nós tivemos aí, tanto no segmento de Volare, lançamento de produtos, quanto no segmento de fretamento, e principalmente o lançamento aí de toda a geração 8, que com a volta do mercado, a companhia estará muito bem posicionada para atender esse mercado. E, por outro lado, com todos os ajustes que nós temos feito e continuamos fazendo, é sempre muito mais fácil você melhorar resultados e rentabilidade no movimento de crescimento do que no movimento de retração, como nós temos vivido o ano passado e este ano aqui. Então, a nossa perspectiva é positiva,
apesar de que nós estamos sempre cautelosos no sentido de não deixar de fazer aquilo que nós precisamos fazer para manter a companhia saudável e rentável. Valiati, Eduardo, se me permitir só complementar um pouquinho o que o Valiati colocou. Eu acho que, na verdade, gente, o que nós estamos enfrentando esse último ano e meio aí é, digamos assim, o pior dos mundos, né? Dá para dizer. Porque o que nós estamos vendo é um cenário de um mercado extremamente deprimido, principalmente no que diz respeito aos rodoviários pesados, né? Que sempre foi o segmento onde a gente sempre apresentou as melhores margens. E, por outro lado, uma inflação, né, que vem forçando bastante a questão do custo interno, justamente num momento onde o mercado está extremamente deprimido. Então, basicamente, a única coisa que a gente consegue trabalhar num cenário como esse é a ponta interna do custo, e é o que a gente tem feito com, eu diria assim, bastante ênfase nesse ano e meio. A boa notícia é que todos esses ajustes vão nos colocar num patamar muito mais competitivo quando o mercado retornar. E quando o mercado retornar, também nós vamos ter um cenário de crescimento, né, principalmente em relação a turismo e linhas regulares, porque a gente, obviamente, imagina que ninguém mais aguenta ficar em casa, e a partir do momento que a confiança retoma, de que o público que viaja retoma a confiança no ônibus, as viagens voltarão, e isso vai fazer com que a demanda aumente. E num cenário de maior demanda, realmente fica muito mais fácil a gente poder trabalhar a questão da melhora das margens, obviamente porque num cenário de maior demanda a gente consegue trabalhar também a ponta do preço, né? Então, era só para complementar. Porém, o que a gente está vendo aí, esse terceiro trimestre ainda muito ruim, sem sombra de dúvida, a gente não consegue ver uma recuperação imediata, porém, em função de tudo que já foi falado, a gente consegue enxergar um quarto trimestre bem mais promissor, né, em função de que também as frotas estão cada vez mais velhas, já faz praticamente 2 anos que os principais clientes não renovam suas frotas, e essa necessidade de renovação também começa a forçar uma recuperação do mercado. Obrigado, James. Eu tenho aqui do Victor, do Bradesco, pedindo como é que tem sido a aceitação do G8 pelos nossos clientes. James, poderia comentar um pouco? Eu posso falar sobre isso. Eu tenho acompanhado de perto as apresentações da nova geração para os nossos clientes. Os comentários têm sido assim, os melhores possíveis, inclusive superando as nossas expectativas. Eu não sei se, bom, óbvio, provavelmente todos vocês tiveram a oportunidade de escutar os comentários dos nossos principais clientes durante a apresentação da nossa live, quando a gente apresentou o G8, mas fora aqueles comentários, a gente tem tido, inclusive, clientes fazendo sacrifícios de comprar G8 esse ano. Já temos uma gama de produtos vendidos, mesmo isso estando fora dos planos, em função de realmente o impacto ter sido muito positivo em todos os aspectos. Todo mundo está fazendo excelentes comentários, principalmente em relação à segurança, principalmente em relação à questão da manutenção, que vai certamente impactar, a facilidade de manutenção que vai impactar o TCO. Então, respondendo objetivamente à pergunta, o impacto foi muito positivo e continua sendo à medida que a gente vai apresentando para cada vez mais e mais clientes. Segunda pergunta do Victor é sobre, primeiro o comentário aqui, dizendo que a Marco Polo teve um resultado muito forte no leilão do Caminhos da Escola, e na sequência sobre
se a gente poderia comentar sobre o ambiente competitivo em urbanos e rodoviários. Eu posso comentar um pouco também sobre essa pergunta. Obrigado, né, Victor. Falando sobre o segmento de urbanos, também já tratamos um pouco, ele foi duramente impactado na medida que os passageiros eles também reduziram muito durante a pandemia. Mas o James destacou, né, alguns elementos que, primeiro, né, os ônibus eles vão envelhecendo e os ônibus eles também têm um limite de vida útil que eles podem participar dos contratos de concessão nas cidades. Então, nós entendemos que isso deve proporcionar uma renovação de frota muito em breve, e 2022 também é um ano eleitoral, né, que normalmente se configura também como um ano em que o mercado de urbanos se movimenta positivamente, principalmente no período que antecede as eleições. Mas, sem dúvida, o segmento de urbanos nesse ano de 2021, ele foi duramente impactado. O segmento de rodoviários, eu acho que nós já falamos bastante sobre eles, né? Mas eu destacaria talvez um ponto que não foi trazido aqui pelo James, né, e pelos colegas, que também o ano de 2022 ele antecede a introdução de uma nova legislação de emissões. Então, a partir de 2023, nós devemos ter a introdução do Euro 6 no Brasil. E como toda nova tecnologia, ela vai trazer certa complexidade, também certos custos adicionais aos produtos, deve proporcionar um cenário favorável para a antecipação da renovação de frotas. Isso aí, tanto a nível de rodoviários, como de urbanas e até mesmo de micro-ônibus. Até tem um comentário aqui interessante também nesse contexto, que é a questão do segmento de usados, na verdade, da venda de ônibus rodoviários usados, né, para empresas de fretamento ou uma circulação maior de ônibus usados durante a pandemia, né, e que isso poderia, na medida que a pandemia termina, levar a uma venda de ônibus novos, né, já que também esses ônibus usados que foram vendidos durante a pandemia envelheceram, foram muitos deles utilizados aí no segmento de fretamento, que acabou puxando demanda de forma muito rápida, né? E sim, é verdade, né? Também a gente percebeu esse movimento, e na medida que essa frota de usados ela também envelhece, como colocou o próprio James e o JP, vai sim levar a vendas mais adiante. Como a gente sempre coloca nos nossos materiais, é uma questão de postergação de compras, eventual cenário, como a gente está vendo hoje, simplesmente transfere mais adiante a necessidade, já que o serviço ele vai continuar existindo e vai haver a necessidade de substituição do veículo mais adiante. Aqui agora a gente já começa a ter algumas perguntas com algumas coisas meio repetidas, tá? Então eu vou ler aqui a do Eduardo Milano. Ele comenta que ele reúne vários aspectos, tá? Pensando em projeções, com o avanço das vacinações, a fase 10 do caminho da escola, o lançamento do G8, o retorno da demanda internacional, é possível projetar o quarto trimestre com melhores resultados? Acho que já comentamos aí bastante, né? O próprio Valiati, o próprio James também comentou, o quarto trimestre ele deve ser substancialmente melhor que o terceiro ainda bastante difícil, mas o quarto trimestre a gente já percebe no próprio número de cotações um aumento, né? E a demanda ela realmente está indo para o quarto trimestre, então eventualmente alguém que poderia querer receber o veículo agora, ele está focando muitas vezes em receber a partir do final de setembro, a partir de outubro, projetando que a gente vai ter um final de ano mais confortável, com as cidades abertas, sem o cenário de pandemia como tem sido desde março de 2020. E também, né, Eduardo, um fator que eu acho que pode ajudar nisso e que a gente tem colocado como um fator que deverá nos colocar num patamar melhor
Já projetando as férias de fim de ano, né? O turismo interno é algo que a gente vê que deverá aumentar, uma vez que as restrições para viagens internacionais de brasileiros, a gente imagina que não vai estar ainda 100% resolvido, né? Principalmente a nível de Europa e também Estados Unidos. Então, a gente imagina que o turismo interno aqui, ele vai aumentar no final do ano, e vislumbrando esse aumento do turismo interno, também muitas empresas de turismo deverão iniciar movimentos aí de compra de veículos para suprir essa demanda de fim de ano. A gente tem uma pergunta também sobre elétricos, né? Se a gente tem algum projeto relacionado a elétricos. Em relação àquilo que é público, essa pergunta do Marco Antônio, a gente já tem uma linha de elétricos, então a gente já produziu aí diversos modelos elétricos, o tema não é novo, então talvez até o Luciano possa falar um pouco sobre elétricos, mas a gente já tem no nosso portfólio de produtos a carroceria para chassis elétricos. Mesmo, Eduardo, acho que nós temos já soluções, né, desde o micro-ônibus, passando por veículos urbanos, e a gente está agora concluindo, né, a produção de 12 unidades articuladas elétricas para a cidade de São José dos Campos. Também soluções elétricas em veículos de fretamento com Viagem 1050. Então, realmente, a gente tem um portfólio grande, desde o micro, passando por urbanos, articulados, veículos de 12 metros, soluções em carroceria elétrica. Não só no Brasil, né, mas também nas nossas unidades internacionais. A Austrália também tem tido um crescimento importante em elétricos, e a gente, com os nossos parceiros, também já temos várias entregas aí de carros urbanos elétricos também para a Austrália. O André comentou da Colômbia, né, também a gente tem ali um volume importante de elétricos, então sim, temos um portfólio bem amplo aí de soluções elétricas. A gente recebeu vários questionamentos aqui sobre características técnicas do G8. Então, por exemplo, se os salões de passageiros do DD de 15 metros sofreu alteração de espaço para a disposição das poltronas, sobre a questão de melhorias no teto para a solução de contra-infiltração de água, e depois a gente pode endereçar cada uma de forma específica, né, na questão das características técnicas do produto. A gente retorna aqui respondendo de uma forma bastante específica, tá? Eu tenho uma pergunta aqui para o James em relação ao processo de sucessão, para que, se ele puder atualizar sobre o andamento desse processo de sucessão do CEO. Desculpa, pode repetir a pergunta, Eduardo? A pergunta é do André. Ele pergunta sobre, para que a gente atualize sobre o processo de sucessão do CEO. Bom, esse processo ele ainda está em andamento, ele ficou prejudicado, obviamente, em função de toda a questão da crise. Então, por enquanto, nós não temos ainda nenhuma previsão em relação a esse assunto. Eu tenho algumas perguntas sobre recuperação da rentabilidade da companhia também, que vieram de pessoas diferentes. Então, acho que a gente já conseguiu posicionar nas diversas pessoas que falaram aí que esse processo de recuperação ele vem na medida aí que a gente tiver o arrefecimento da pandemia e a reabertura dos mercados, já com algum ensaio disso se mostrando no quarto trimestre, mas as perspectivas aí para 2022 são positivas, como a gente comentou, além da diminuição ou fim da pandemia, se a gente pode tratar dessa forma, a gente tem pela frente o caminho da escola no ano cheio, a gente tem a própria mudança de motorização, como o JP colocou, então tem várias coisas importantes aí acontecendo em 2022 que pode ajudar.
Uma pergunta aqui sobre produto para o Luciano, perguntando se a gente já tem projeto para o Euro 6, se a gente já estaria pronto para o Euro 6. A pergunta é do Adriano. Sim. A resposta é sim. Na verdade, até com o próprio desenvolvimento do G8, nós já desenvolvemos com os parceiros de chassi soluções Euro 6, né? Então, o carro já está previsto para atender Euro 6 também, inclusive com várias vantagens, né, técnicas de encarroçamento, em que a gente pode trabalhar com todos eles na frente, e também em todas as linhas, né? Então, temos frente já com Euro 6 para toda a linha de micros e urbanos, também já em andamento, bem avançados, e estamos bem preparados. Acho que a Marco Polo ela tem uma vantagem grande, né, de ter soluções bastante otimizadas, e o Euro 6 traz, né, uma complexidade maior em termos de pós-tratamento e acoplamento com o chassi. O que a gente pode fazer é uma otimização muito grande, né, sem perder grandes espaços de bagagem, de passageiro. Então, a resposta é que a gente está bastante preparado para atender Euro 6 aí em todos os mercados. E eu vou direcionar aqui para a última pergunta, tá? Que é do Osemar, perguntando se o G8 vale para todas as carrocerias. O Luciano talvez possa responder. O G8 ele traz, né, a nossa solução para veículos rodoviários. Então nós temos também de forma inédita, né, no lançamento do G7, nós fizemos gradativo a introdução do G7 na família Paradiso 1200. O Double Decker, por exemplo, ele foi lançado praticamente 6 meses, quase um ano após, no G7. E no G8 a gente veio com a família toda, né, desde dos Paradisos 1050, né, que seriam os veículos de entrada, passando pelo 1200, 1350, 1600, 1800 e Double Decker. E também fizemos, né, recentemente o lançamento do Viage 800, que é a nossa solução para fretamento e que leva uma série de atributos do G8. Ele faz parte também da família G8, né, inclusive com poltronas modulares, que eu comentei, utilizadas também no Viage 800. Então, a gente vem com o G8 com o lançamento da família completa, né, disponível todos os modelos já no lançamento. Obrigado, Luciano. Essas eram as perguntas que eu recebi. Eventualmente, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar depois da transmissão a pergunta. A gente vai se dedicar para responder de forma mais completa possível. Eu vou passar a palavra de novo para a Lucy, para que a gente encaminhe o encerramento. Bom, James, Valiati, demais executivos presentes nesta ótima reunião. A PMEC Brasil só tem a agradecer pela parceria e que estejamos juntos novamente o ano que vem. E eu gostaria de agradecer também aos participantes e dizer a eles que vão receber, né, um questionário de avaliação no formato digital, e nós gostaríamos que a gentileza do preenchimento do mesmo, que é um feedback importante tanto para a PMEC Brasil quanto para a Marco Polo. Muito obrigado e passo a palavra ao Valiati para o encaminhamento do encerramento. Mais uma vez agradecemos, Lucy, a sua gentil colaboração, por nos proporcionando essa reunião. Agradecemos à PMEC Brasil e a todos os participantes e informamos que a nossa equipe de RI continuará à disposição para prestar todas as informações e os esclarecimentos que forem necessários. Tenham todos um bom dia, um grande abraço a todos. Obrigado a todos.